Esses dias eu estava voltando de viagem, eu fiz uma visita para casa da minha mãe, família, e aí a gente já estava chegando em Recife, inclusive, estava voltando mesmo. A gente estava parado no trânsito, meu marido colocou na rádio Nova Brasil. E o repórter estava contando uma história muito interessante, que eu vou contar para vocês aqui hoje, que vai embasar o nosso episódio. E eu espero que você fique comigo até o final, porque a moral da história é magnífica. Mas antes, eu quero desejar boas-vindas a vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas todos e todas que me ouvem agora, que curtem, que gostam desse podcast. Ele é feito para vocês, por vocês. Se você chegou agora e ainda não me deu as 5 estrelas, por favor, avalia aqui no Spotify para fazer esse episódio, esse podcast chegar a mais pessoas. Se você me ouve em outras plataformas, no YouTube, na Apple, na Amazon, enfim, qual seja a sua plataforma preferida, por favor, avalie o meu podcast, curta os episódios, salva os episódios, compartilha. Faz esse trabalhinho que não dura 5 segundos. É só você clicar e compartilhar, clicar, salvar, clicar e avaliar. Só isso vai me ajudar muito, muito mesmo para que esse podcast cresça, floresça, alcance mais ouvidos e corações. Esse é o meu maior desejo. Então, conto com a tua ajuda. Então, vamos lá. Voltando para a história. Ele estava contando a história de Buda, de um servo que chegou para Buda muito estressado porque ele tinha recebido uma pessoa e essa pessoa foi muito mal educada com ele. E ele foi contar para Buda o que aconteceu. Eu não conheço muito a história de Buda, não quero falar coisa aqui que eu não sei, mas pelo que eu ouço falar, da forma como ele ensinava, ele gostava muito de usar parábolas, né? E Jesus usava muito parábolas, Jesus educava por meio das parábolas. Então eu faço essa ligação porque, na verdade, todas as religiões têm o mesmo propósito, que é a gente viver bem, em paz, em união, enfim, em amor. Então, voltando para a história, Buda, para ensinar a esse discípulo como ele deveria reagir, ele começou a pedir para o discípulo para falar coisas ruins, negativas para ele, né? E aí o rapaz não entendeu muito qual era a lógica daquela dinâmica e tudo mais, mas enfim, ele cumpriu a missão, ele fez o que o mestre pediu. Começou a falar coisas horrendas para Buda e Buda não dava um pio, não falava nada, não mexia um membro. E ele falou até chegou. O rapaz se cansou de tanto reclamar e foi embora. E aí Buda depois pediu para ele voltar e falou para ele: você falou tudo o que você queria, mas o que você estava me trazendo não ia me servir para nada. Quando a gente recebe uma visita em casa e essa visita ela traz algo que não vai agregar nada para a nossa vida, a gente pede que essa visita vá embora ou então leve o que ela trouxe com ela. Da mesma forma, foi quando eu pedi para você falar o que você queria, a agressividade que você tinha trazido para mim, isso era o presente que você iria me trazer. Mas como eu não reagi, eu não peguei para mim a sua energia, eu não peguei para mim as coisas ruins que você estava falando. Eu deixei com você, porque eram suas. E você foi embora com elas e eu fiquei aqui tranquilo, satisfeito, feliz e pleno. E eu fiquei ouvindo essa história, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Como é simples a gente perder a cabeça. E eu estava num trânsito, inclusive o rapaz, o repórter, né, até falou: você que está no trânsito agora, se alguém te der um dedo, falar xingamento, enfim, fica aí na paz, porque não é com você. A pessoa vai embora com a raiva dela, e eu sei que não é fácil. Não é simples, não é fácil a gente, na lógica de Jesus, dar a face para ser batida. Não é fácil. A gente precisa de muita evolução espiritual para chegar nesse ponto de ouvir um xingamento, ouvir uma crítica, ouvir algo ruim sobre a gente, que na verdade não é sobre a gente. Esse é o ponto que eu queria dizer aqui para vocês. Nada, absolutamente nada que alguém fale para você de negativo é sobre você, é sobre a outra pessoa, é sobre o que ela acredita, é sobre o ponto de vista dela.
Não tem nada a ver com você. E se você se machucou, se você se sentiu ofendido, magoado, é porque algo em você precisa ser trabalhado. Então, entendam a dinâmica de uma relação, de um relacionamento. As pessoas, quando dialogam, elas primeiro têm a dificuldade, muito, mas muita dificuldade, de ouvir, de desenvolver a escuta atenta, sabe? Então, partindo do princípio que as pessoas não se ouvem, a facilidade de você distorcer as coisas, de você interpretar de forma equivocada, de você se sentir magoado por conta dos ruídos durante essa conversa, é muito fácil, minha gente, é muito fácil. E como é que eu evito essas coisas? Essa história de Buda é um ótimo exemplo, é uma ótima dica para que a gente possa colocar no nosso dia a dia. E tudo bem, não é fácil, não precisa ser, mas é possível. Se é possível, eu vou tentar. Eu vou tentar, eu vou praticar todos os dias até o momento em que eu vou estar igual o Buda. As pessoas vão vir jogar pedras em mim e eu não vou revidar. Minha gente, esse é o princípio da paz. É a gente não revidar o ódio com o ódio. É não revidar a violência com a violência. E em qualquer relação que seja. Pai, mãe, filho e filha, marido, esposa, na relação de trabalho, relações de amizade, no trânsito com quem a gente não conhece. É esse o princípio que a gente deveria nutrir na gente. Nada que é de ruim que acontece, aliás, que a gente ouve dos outros, que os outros despejam na gente, é sobre a gente. A gente precisa desenvolver essa autoconfiança, essa clareza sobre quem a gente é, desenvolver uma comunicação assertiva e pacífica conosco, para que nada do externo nos abale. E eu sei que nem sempre a gente vai estar 100% nesse propósito. Em algum momento a gente vai titubear, a gente vai cair, porque a gente é como lua, né? A gente tem as fases em que a gente está mais vulnerável, está mais sensível, falando de mulher principalmente. A gente tem essa fase mais vulnerável e se ferir com mais facilidade. Mas quando a gente se fere, é porque a gente precisa curar algo em nós. É nesse momento que você precisa ter a consciência e a clareza de que o que te atingiu não foi o que a pessoa falou sobre você, mas alguma crença que você carrega com você mesma, alguma programação aí mal interpretada que você fixou na sua memória enquanto criança. É nisso que você precisa depositar a sua energia para trabalhar. E depois de curado isso, mudar o mindset, mudar a comunicação que você tem com você mesma. Porque não adianta curar a ferida e voltar a falar da mesma forma que você falava com você mesmo e com as outras pessoas. Eu passei por isso, eu tinha essa dificuldade de mudar o tom da minha voz, mudar a forma do diálogo que eu tinha comigo mesma. Eu me comunicava de forma muito passiva-agressiva comigo, porque foi a forma que eu aprendi dentro de casa, com os meus pais. E embora estudando sobre comunicação assertiva e sabendo como colocar a comunicação assertiva em prática com os outros, comigo eu não sabia. Comigo eu era crítica demais, rígida demais. Eu era muito preto no branco, não admitia erros. Então, assim, muito rigorosa comigo. Essa é uma comunicação violenta, passiva-agressiva. E se eu mantivesse esse diálogo, essa conversa comigo, tudo que os outros dissessem sobre mim, da minha capacidade, da minha inteligência, enfim, qualquer coisa que me dissesse, eu ia me ferir, porque de fato eu nem acreditava em mim mesma. Eu não me valorizava, eu não dizia para mim palavras de afeto, cuidado, amor, respeito. Eu esperava isso dos outros e não me dava isso. Então essa história de Buda vem para nos relembrar que as nossas relações, elas podem sim ser pacíficas, ser propositivas, ser amorosas, sabe? Mas nos momentos em que não acontecer isso, deixa a pessoa com a negatividade dela. E se for você, com a toxicidade dela, e se for você a pessoa tóxica,
Se olha, se observa e vai tratar isso, minha filha, meu filho, porque ninguém merece ouvir o seu veneno, né, destilado por aí. Ninguém merece. Nem você merece e nem as outras pessoas merecem. Então era essa história que eu queria contar hoje aqui para vocês. Me marcou essa história do Buda. Confesso que eu tenho colocado isso em prática e tem surtido efeito, por mais difícil que seja, porque todo o hábito ele precisa de um tempo para ser criado. E no início da mudança de comportamento a gente vai sentir dificuldade, porque a gente está mudando, o nosso cérebro não entende ainda, é uma zona diferente, fora do conforto, e a gente vai titubear no caminho. Mas persistindo, a gente vai sim evoluir. E não há nada mais bonito do que a gente evoluir com os nossos erros, com os erros dos outros, enfim, evoluir enquanto ser humano. Esse é meu propósito aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha feito sentido, ressoado por aí. Não leve para você o que não é seu. Não guarde com você aquilo que te disseram quando você era criança, quando você era adolescente. Não guarda isso com você. Se for ruim, joga fora. Se for ruim, se liberta, porque você é muito mais do que te disseram. Tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.